Sem dúvida nenhuma, os SUVs coupés ocupam um lugar importante no mercado, tanto os SUVs coupé premium como os nacionais, vê-se o Fiat Fastback. Hoje é dia de falar do GLC 300, segunda geração, chegou ao Brasil e traz muito estilo, o requinte da marca alemã e outras coisas que a gente vai conhecer a partir de agora. Saudações pessoal, SUV coupé. Eu falei na cabeça do vídeo, essa história, tá uma ventania aqui hoje, vai cair o mundo, né? Mas enfim, vamos gravar. SUV coupé, essa história começou com a BMW, né, historicamente X6, na época surpreendeu as pessoas, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas a verdade é que as marcas alemãs fazem isso com uma perfeição germânica. Esse é o caso dos SUVs coupés, tanto da BMW, X6, X4, Audi Q5, Q3 e a Mercedes-Benz GLC, tem o GLE nas versões SUV coupé, que realmente são carros que conseguem reunir muita coisa interessante em termos de design, em termos de história, em termos, eu acho que de beleza. Quando a gente fala design, não só a funcionalidade, mas a beleza. Eu acho que uma das sacadas do SUV coupé é justamente romper com aquela ideia original do SUV. E a Mercedes conseguiu fazer isso de uma maneira muito bem feita, tanto com linhas modernas, linhas agressivas. Eu particularmente dos SUVs da Mercedes, tirando o GLS, que é um carro bem clássico, digamos, é um SUV clássico, outros SUVs como o GLE e como o GLC, eu acho que o coupé tem uma ideia mais interessante. Se eu fosse um comprador, escolheria essas versões. E é um carro que está na segunda geração, chegou ao mercado em 2016. Apesar de se olhar para ele ser muito parecido, a gente falou de GLC 43 AMG, né? o AMG GLC 43 o ano passado, mas é uma segunda geração, teve algumas mudanças importantes, inclusive uma questão importante, plataforma, tem híbrido lá fora, ele é um chamado híbrido leve aqui no Brasil, que vai ser a tendência de outros modelos. A Fiat já vai lançar o Fastback em breve, e essa ideia do híbrido leve vai ser a tendência aqui no Brasil no ano que vem, nos próximos anos. Mas vamos conhecer em mais detalhes esse carro, que chama atenção primeiramente, repito, pelo desenho e pelo design, que é muito bonito. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais legais para falar desse carro é justamente o estilo, o design, como chama atenção. Questão de dimensões também, ele é um carro que tem um tamanho bacana, não é um carro enorme, não é um carro compacto, né? Nós temos aí outras opções, mas ele é um carro que acaba chamando a atenção nesse quesito, o estilo, eu acho que é uma das coisas mais chamativas. Segunda geração, ocorreram mudanças interessantes, estão começando aqui pela dianteira, uma característica muito própria da Mercedes-Benz, né? O detalhe aqui desses faróis de LED de alta performance, iluminação garantida. A Mercedes está com um design muito atraente já há alguns anos. O detalhe aqui com a grade, com os detalhes cromados, muitos sensores, não? A questão de segurança também, piloto automático adaptativo, enfim, isso era uma tendência, agora uma realidade das marcas. É o mínimo, né, que esses carros têm. Na verdade, a gente sabe que alguns não trazem, né, mas a gente sempre fala aqui. Então, complementando esse design, a Mercedes escolheu bem, uma coisa que eu gosto, esse conjunto de rodas de 20 polegadas, freios bastante otimizados para a ideia do carro, um carro de 258 cavalos também, não é nada de outro mundo. Mesmo assim, freios a disco ventilados, ou seja, tem uma otimização interessante. Uma coisa que eu gostei desse carro, eu vou comentar guiando, foi justamente a questão da maciez. Ele é um carro muito bem acertado em termos de conforto, mesmo tendo rodas de 20 polegadas, né? Curioso isso. E o detalhe da traseira, né? Ele tem um desenho agressivo e ao mesmo tempo muito contemporâneo que a gente tem hoje. É o vidrinho menor, traseiro, mudança na traseira, isso sim, da geração passada para essa. Uma coisa que eu gostei é que eles fizeram esse prolongador de lanternas, mas ele é preto, né? Então fugiu da tendência atual que está acendendo tudo. Eu gostei desse detalhe. Formatic, né? Tração integral, e daí aqui dentro você pode ou abrir o porta-malas por aqui, ou com o pé, ou você pode simplesmente apertar, né? Ali tem a câmera de ré, fica ali dentro. Porta-malas, apesar de raso olhando à primeira vista, mas é um porta-malas com 545 litros, razoável, quando a gente pensa na proposta do carro, né? De maneira geral, é bem interessante. Uma coisa interessante também desse carro, quando a gente fala do interior, dá uma olhada. O espaço, nós temos aqui o teto solar, que é grande, mas não é um teto enorme. E o detalhe aqui do espaço interno, 4 pessoas vão bem. E detalhe também para o acabamento, né? Um acabamento bem trabalhado pela marca. E uma chuva que nos surpreendeu, olha só, no meio da gravação. Olha o detalhe do teto.
com a chuva prevista para o começo da tarde, mas saiu antes. Bom, internamente, vamos aqui as questões de luxo desse carro. Como todo Mercedes, memória de banco, tem aquecimento de banco também, mas o ajuste é aqui na lateral. Desde a década de 80, os Mercedes trazem essa questão. Sistema de áudio também bastante otimizado. E o detalhe aqui do painel, volante de 3 raios, multifuncional, a gente tem aqui ó, o ajuste, né, as informações, né, melhor dizendo, do lado esquerdo. Você tem esse tipo de informação, consumo, attention assist, enfim. Então você vai navegando por aqui. E do lado direito você tem as informações daqui, ó. Você consegue fazer as informações aqui. Mas enfim, falando primeiro aqui do painel, de modo geral, o que ele traz, né? Você pode botar home também, tem alguns estilos de painel que você pode escolher, sutil, clássico, assistência, tá vendo? Off-road, olha que interessante. Bem legal essa opção do off-road, né? Mostra os ângulos, né? O ângulo que o carro tá, que eu tô aqui na calçada, que tô aqui na rua, menos 6 graus, nossa localização, interessante, né? A transmissão de 9 marchas dos Mercedes, que nesses dias de chuva principalmente não devem ser confundidas com o limpador tá aqui, né? Essa é uma questão que deve ser tomado cuidado, na verdade, para não confundir, imagina. Já aconteceu comigo isso também, hein? É que aqui você acaba botando no neutral, né, quando você bota para cima, mas tem que prestar uma atenção. O detalhe da multimídia é uma geração nova, mas olha que interessante a diferença que a gente tem aqui. Ela não traz aquela multimídia integrada a uma coisa só com 2 telas. Então tem 2 telas, porém separadas. Eu achei melhor, porque essa aqui, ó, ela está dentro desse conjunto, dessa peça toda, você tem uma ideia melhor. Os difusores de ar, aqui basicamente a gente tem todas as opções, ó, definições do carro, então ó, condução, prevenção de colisão, assistência, câmera, ó, tá vendo? Abrir proteção de câmera, estacionamento, vamos até ligar aqui. Ó, abrir proteção de câmera, tá vendo? Essa é a parte traseira, né? Que eu comentei da luz de marcha ré também, veículo, luz, dá para escolher várias combinações distintas, né? Sistema, informações gerais, enfim, você ajusta tudo aqui. Off-road também, o carro tem uma tração integral, né? Não seria uma proposta desse carro, mas você tem essa opção também. E aqui, ó, nós temos informações, Comfort, assim como outros Mercedes que a gente já viu. No Comfort ele traz a cinética do banco, que é uma massagem tanto para o motorista quanto para o passageiro. Você tem as ondas de massagem do banco, você ajusta isso exatamente aqui, ó, no Comfort, você ajusta isso aqui, tá vendo? Encosto do banco, superfície, você liga 16, 32 ou 96 minutos, 96 minutos é uma viagem, né? Mas enfim, tem essas opções aqui, e aqui a gente tem, por fim, o telefone, Apple CarPlay, os apps também da Mercedes aqui, ó, tal, enfim, tem as opções, o acabamento também é um dos destaques. Temos carregamento por indução e tem um porta-objeto aqui generoso, cabe bastante coisa, além da padronagem do banco, que eu achei bem bonita para essa cor de carro. E aqui temos um motor que tem uma capa que engana, né, à primeira vista, mas é um 2 litros turbo com 258 cavalos e 40,8 kgfm de torque. No lugar do alternador, ele tem um motor elétrico de 48 volts que auxilia em, eventualmente, alguma questão de eficiência, algumas acelerações, enfim, ele dá uma pequena ajuda, ele não chega a movimentar o carro por conta própria, esse motor não movimenta o carro sozinho, por isso que é chamado de híbrido leve e que é uma tendência, aliás, das marcas, né? Vale ressaltar, fazendo um adendo, que Fiat já prepara Fastback e outras marcas para se adequar à legislação. A gente vai ter muito híbrido leve no mercado a partir do ano que vem. Muito bem. Mercedes-Benz GLC 300. Cara, eu gosto desse tipo de carro, SUV Coupé. SUV Coupé, eu comentei no início da matéria, né? Quando surgiu, eu lembro, o X6, salvo engano, foi o primeiro deles. Pelo menos das marcas premium,
E muito se comentou na época, pô, que estranho, tal, vai perder porta-mala. Ele rompeu, na verdade, com uma ideia, né? Isso é uma coisa que acontece muito, aliás. A gente fala muito hoje em dia sobre coisas disruptivas com os elétricos e tal, mas se você for ver, a ideia do SUV Coupé foi exatamente isso. Uma ideia diferente de design e uma ideia que realmente inovou e deu certo, tanto que as marcas têm. Falando dos Mercedes em especial, a gente falou do GLE Coupé aqui também, o GLE 400. Falamos também do outro GLC, o 43, cara, a versão AMG, muito forte de andar. A gente sabe que a AMG tem passado por mudanças. Pretendo pegar em breve o C63 novo, que agora é um 4 cilindros com motor elétrico. Ele é mais potente, mas ao mesmo tempo não é, como o V8 raiz que a gente andou outro dia, né? Aquela perua, além de C63, perua, né? Perfeito. Mas essa ideia de SUV Coupé, de desempenho, de carro familiar, uma coisa que eu gostei desse carro é realmente a questão de dimensões que eu comentei, porque ele é um carro que tem um tamanho razoável, né? Então ele não é um carro enorme, não é um carro pequeno, mas assim, ele é um carro que ele tem uma presença legal, sabe assim? Eu acho que é uma coisa, ele tem uma estrutura legal quando você olha, de modo geral, a ideia do carro, né? Isso eu acho que soma muito, né? Esteticamente, né? Essa questão toda. E é um carro também, a despeito, logicamente, tem aí um motor de 4 cilindros com 258 cavalos, então não é nem um bólido, mas ele tem números interessantes, 0 a 100 abaixo de 7 segundos. Logicamente isso, eu até comentei numa matéria, né? O 0 a 100, essa medida, ela meio que caiu por terra, com veículos híbridos aí, veículos elétricos também, porque foi um número que era uma referência grande de desempenho do carro, e agora virou uma coisa meio relativa. De qualquer forma, eu acho que a proposta principal do GLC 300, além de ter, logicamente, essa ideia do SUV Coupé, de ter uma aparência, né, um pouco mais robusta, eu acho que ele traz, a Mercedes traz só essa versão, né, provavelmente a AMG também, mas é um carro que traz aí uma ideia atual, digamos, de um início de eletrificação. Tem a versão híbrida, o híbrido plug-in lá fora, eles não trouxeram, mas mesmo assim é um chamado híbrido leve. Híbrido leve, ele é interessante, você acaba ganhando algumas coisas em consumo. Nosso melhor consumo agora está 7.7, nosso melhor consumo foi 9,5, 10, chegou. Então nós chegamos, a melhor média de consumo foi essa, né? Não é nada de outro mundo, mas você tem que pensar também que o carro é mais pesado, enfim, dentro da ideia, né? É um motor de 4 cilindros, 2 litros, então tudo isso. Fora isso, a questão da dirigibilidade do carro, comportamento do câmbio de 9 marchas, a suspensão bem acertada. Eu comentei que ela é muito macia, carro confortável mesmo com rodas grandes, e tem também tração integral. A tração integral realmente é um dos pontos fortes, né? A tração Formatic é um carro que mesmo dentro da ideia, como eu falei, ele não é um AMG, não é um carro com uma potência absurda, mesmo assim é um carro que eventualmente, onde a pessoa vai atravessar? Eventualmente você consegue extrair muito dele, uma estradinha sinuosa, sabe assim, a tração trabalha muito bem, ele é um carro que ele rola pouco, ele tem um conjunto muito eficiente, a dirigibilidade do carro é muito bacana por conta disso. Então é um carro que realmente se destaca, né, nesse quesito desempenho, mesmo não sendo o ponto principal dele. Sobre o híbrido leve, a desvantagem, digamos assim, dos MHEV, e na prática esse motor elétrico de 48 volts, ele tem algumas funções, mas ele não serve para locomover o carro, né? Enfim, questões aí de escolha das marcas, né? Como eu falei, a gente vai ter aqui no Brasil muitos híbridos leves a partir do ano que vem, a legislação, para se adequar à legislação, a Fiat mesmo está investindo nisso, como eu falei há pouco. Então teremos mais opções. Talvez a Mercedes traga também, né, um híbrido plug-in aí, porque eles estão trazendo vários carros. A Mercedes está com uma... Olha, caiu árvore aqui também. Estão com uma quantidade de carros muito interessante aí à venda no nosso mercado. O que eu falei da suspensão, roda 20.
A gente passa aqui com vários carros, né? Mas olha como a suspensão é bem acertada. E tem os modos dinâmicos também, né? Eu uso o Comfort, que eu acho que é o mais adequado para ele. E também você pode acelerar, né, bem. Mas eu acho que já casa bem. De qualquer forma, um carro aí com um desempenho bem legal. Para quem procura carros nessa faixa de preço e entre os concorrentes SUV Coupé, eu acho que o 300 tá aí na briga. É um carro muito atualizado quando a gente vê o que está sendo vendido lá fora. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Nos falamos, só tem outra gravação. Abre o sol aí, São Pedro. Abre o tempo. Um abraço, pessoal, até mais.